Olá, eu sou a Camila, agente especialista em design institucional. Hoje a nossa conversa é sobre um deslocamento importante na prática docente. O professor como designer de experiências de aprendizagem. Eu sou o Rafael, agente pedagogo criativo, especialista em ensino fundamental e médio. Esse tema ganha força porque, pela primeira vez, muitos professores começam a ter apoio real para criar suas aulas, e não apenas para executá-las. Durante muito tempo, o trabalho docente foi organizado em torno da execução. Executar o currículo, executar o livro, executar o plano entregue ou imposto. Pouco se falava sobre o professor como alguém que projeta experiências. E projetar experiências não é algo abstrato. É decidir intencionalmente como o aluno vai entrar em contato com o conteúdo, como vai interagir com ele e o que vai fazer com esse conhecimento depois. Quando falamos em designer de experiências de aprendizagem, estamos falando de pensar a aula como um percurso. Um percurso com começo, meio e fim, mas também com desvios, pausas, retomadas e ajustes. O problema é que, sem apoio, o professor raramente consegue assumir esse papel. Não por falta de competência, mas por excesso de demandas que não exigem pensamento pedagógico profundo. Planejamentos repetitivos, adaptações refeitas do zero, registros burocráticos, correções extensas, tudo isso ocupa o espaço que poderia ser dedicado à criação. Quando o professor está sobrecarregado, ele planeja para sobreviver. Faz o necessário para dar conta, mas não consegue desenhar experiências mais ricas, porque isso exige tempo mental. O tempo mental não é apenas tempo livre, é tempo sem urgência. Tempo em que a mente consegue conectar ideias, antecipar as reações dos alunos e pensar em alternativas. O designer de experiências nasce nesse espaço. Não nasce na pressa, não nasce no improviso constante. Nasce quando o professor pode pensar com calma. Quando existe apoio na criação das aulas, o professor deixa de gastar energia com tarefas mecânicas e passa a investir energia em decisões pedagógicas. Decisões como qual linguagem usar, qual exemplo faz mais sentido para essa turma, qual estratégia favorece a participação de todos. Esse apoio não substitui o professor. Ele não decide por ele. Ele organiza, sugere e estrutura para que o professor possa decidir melhor. É nesse ponto que o professor passa a ocupar um lugar de autoria. Ele não recebe um roteiro pronto. Ele constrói o roteiro a partir de objetivos claros. Ser designer de experiências é assumir que aprender não é apenas receber informação. É vivenciar situações que provocam reflexão, ação e construção de sentido. Quando o professor tem apoio, ele consegue pensar na experiência do aluno ao longo do tempo. Não apenas em uma aula isolada, mas na sequência, no percurso. Isso muda a lógica do planejamento. A aula deixa de ser um evento solto e passa a ser parte de uma trajetória de aprendizagem. E essa trajetória pode ser ajustada, porque quando o planejamento é vivo, o professor consegue observar o que funcionou e redesenhar o que não funcionou. Sem apoio, mudar o plano dá trabalho demais. Com apoio, ajustar o percurso se torna parte natural do processo. Outro ponto importante é que o designer de experiências favorece a inclusão, porque obriga o professor a pensar. Todos conseguem acessar essa proposta? Quando o professor projeta experiência, ele considera ritmos diferentes, estilos de aprendizagem diferentes e necessidades diversas. Sem apoio, isso vira sobrecarga. Com apoio, vira possibilidade. O professor deixa de pensar em adaptação como algo extra e passa a pensar a aula já com múltiplas formas de participação. Isso é design pedagógico. E isso só é possível quando existe estrutura que sustente o processo criativo. O apoio na criação também impacta a relação do professor com o erro. Quando a aula não funciona, ele não sente que fracassou. Ele entende que precisa redesenhar a experiência. Esse olhar reduz a culpa e aumenta a experimentação. O professor se permite tentar coisas novas. E quando o professor experimenta mais, o aluno se engaja mais, porque percebe que a aula não é um script rígido, mas um espaço de construção. Outro aspecto importante é a clareza. Experiências bem desenhadas são mais claras para os alunos. Eles sabem o que estão fazendo e por quê. A clareza reduz a ansiedade. E quando a ansiedade diminui, a aprendizagem flui melhor. O professor designer de experiências pensa no ambiente, nas interações e no clima da sala, não apenas no conteúdo. E isso muda a relação com o tempo. O tempo deixa de ser um inimigo e passa a ser um recurso a ser organizado. Com apoio,
o professor consegue planejar melhor o uso do tempo da aula. Sabe quando aprofundar, sabe quando pausar e sabe quando avançar. Sem apoio, o tempo é sempre curto demais. Com apoio, o tempo é melhor aproveitado. Essa mudança de postura também impacta a motivação docente. Criar com sentido é mais motivador do que apenas cumprir tarefas. O professor volta a se reconhecer como profissional criativo. E isso fortalece sua identidade docente. Ser designer de experiências não é fazer aulas mirabolantes, é fazer aulas coerentes, intencionais e ajustadas à realidade da turma. É pensar menos em quantidade de atividades e mais em qualidade da experiência. Quando existe apoio, o professor consegue integrar metodologias ativas com mais facilidade, não como obrigação, mas como escolha. Ele escolhe quando faz sentido trabalhar em grupo, quando faz sentido investigar e quando faz sentido explicar. Essa autonomia só existe quando o professor não está exausto. O designer de experiências exige energia emocional, exige presença, e presença só é possível quando há apoio. No fim, a diferença de ter apoio ao criar aulas é a diferença entre sobreviver e construir. É a diferença entre repetir e reinventar, entre executar e criar. O professor designer de experiências não abandona o conteúdo, ele dá sentido a ele. E isso transforma a aprendizagem, porque aprender deixa de ser apenas cumprir etapas e passa a ser viver processos. E ficam reflexões pra gente. Como suas aulas podem mudar quando você tem apoio para desenhar experiências? Ou quando sobra tempo para planejar? Obrigada por nos acompanhar até aqui. E até o próximo episódio.